Outro destaque que a gente precisa analisar: o senador Flávio Bolsonaro participou do ato de filiação de Sérgio Moro ao PL, onde o ex-juiz também lançou a sua pré-candidatura ao governo do Paraná. Nesse evento, ambos os parlamentares subiram o tom contra o governo Lula e chegaram a dizer que o presidente apoia criminosos. Vamos acionar nossa reportagem? Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Ótima noite a você, seja bem-vinda, Júlia. Conta então para a nossa audiência, para o nosso público, com essas falas, Flávio e Sérgio Moro já sinalizam que vão explorar bastante, as questões ligadas à segurança pública no processo eleitoral, não é isso? Bem-vinda. Essa é a leitura que a gente faz, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Hoje, nesse evento de filiação, de Sérgio Moro ao PL, Partido Liberal, o clima foi esse. Muitas autoridades falaram aí, foi marcado também por um discurso que pedia a liberdade do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse evento que aconteceu em Brasília, e ali mesmo o Moro fez um discurso em que ele sugeriu que o resultado das eleições de 2022 poderiam não ter sido corretos, dizendo que Lula foi eleito, entre aspas, e está do lado dos criminosos. Essas foram as falas usadas aí por Sérgio Moro. Ele também criticou a gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à economia nacional e disse também em relação ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro que considera domiciliar a Bolsonaro seria uma questão de justiça. Sérgio Moro, que inclusive é ex-juiz da Lava Jato, Caniato? A gente precisa destacar também essa informação por aqui. E aí você também falou sobre Flávio Bolsonaro, o senador e também pré-candidato já à presidência da República agora em 2026, que voltou a criticar o presidente Lula, reafirmou inclusive a intenção de endurecer a pauta da segurança pública, como você bem colocou, disse que é preciso tratar marginais como merecem. Essas foram as falas usadas aí por Flávio Bolsonaro. Diz também que a gestão de Lula passa a mão na cabeça de bandido. Esses também foram os trechos usados aí por Flávio. Ele também diz que em 2022 foi a última vez que o atual presidente conseguiu enganar uma das partes da população, uma parte da população. E aí nas redes sociais, no mesmo dia, ou seja, hoje mesmo, Flávio Bolsonaro também fez uma publicação aí nas suas redes, dizendo que se for eleito vai criar um Ministério da Segurança Pública, um Ministério Permanente da Segurança Pública, justamente com o objetivo de integrar todas as forças de segurança, sejam federais, estaduais ou municipais. Ele fez essa publicação ao lado do ex-secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo e atual deputado federal Guilherme Derrit, que teria então apontado aí ao Flávio Bolsonaro algumas questões que podem ser tratadas nesse futuro ministério, caso, claro, Flávio Bolsonaro seja eleito agora em 2026. A gente precisa seguir acompanhando tudo isso para ver se de fato isso vai se confirmar e também para ver quais serão os desdobramentos dessas falas, Caniato? Volto com você. É isso, Júlia Firmino trazendo detalhes das manifestações de Flávio Bolsonaro e de Sérgio Moro nesse evento de filiação do ex-juiz da Lava Jato ao Partido Liberal e também lançamento dessa pré-candidatura ao governo do Paraná. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. A gente segue em contato aqui na programação da Jovem Pan. Passar para os nossos comentaristas, passar para o Mota. Você, Mota, como observa essa movimentação? Moro agora filiado ao PL, deve disputar, ao que tudo indica, o governo do Paraná. E é um nome muito forte, Já há uma leitura de que ele é o principal nome nessa disputa. Precisaremos acompanhar quais serão as articulações das outras siglas, mas aí a gente percebe uma junção de duas figuras que certamente vão ajudar uma a outra nesse grupo que a gente observa, mas também as críticas destinadas ao governo Lula, ao presidente da República, que tentará a reeleição. Claro que eles colocam aí muitas questões que envolvem a pauta de segurança pública, Mota. Durante muito tempo, Caniato, eu sonhei com um dia como esse, um dia em que o combate ao crime ia virar prioridade no Brasil, um dia em que nós teríamos políticos sem medo
de dar o nome aos bois. E é isso que a gente está vendo agora. O senador Sérgio Moro escreveu o seu nome na história durante a Operação Lava Jato e agora se prepara para iniciar um novo capítulo. Não existe nenhuma dúvida de que a esquerda tem afeição por criminosos. Isso acontece no mundo inteiro. Os socialistas, os marxistas, enxergam os bandidos como revolucionários que vão implantar a justiça social. Foi o marxismo que criou uma doutrina chamada criminologia crítica, que é defendida por inúmeros juristas brasileiros, inclusive juristas do Estado. Essa doutrina diz que não se deve punir crimes de pobre. Os crimes de pobre são assalto, homicídio, sequestro, estupro. E é evidente que essa é uma visão ideológica condescendente e profundamente preconceituosa. Porque os pobres, na verdade, são as maiores vítimas dos criminosos, porque eles não têm como se defender. Então, o que a gente está assistindo nesse momento, e já há alguns meses, é uma coisa muito boa. É o surgimento dentro da direita brasileira de políticos que não têm medo de apontar o dedo e colocar a culpa da crise de criminalidade sem fim aonde ela pertence, exatamente no colo da esquerda brasileira. Pois é, deixa eu passar para o Dávila. Dávila, e os aspectos que envolvem as articulações de partidos, de políticos, essa mudança de Sérgio Moro para o PL, as leituras que vêm sendo feitas no Paraná indicam que essa jogada do PL de Sérgio Moro acabaram forçando, inclusive, Ratinho Júnior a reavaliar totalmente a estratégia. Ficará no governo até o final para tentar fazer o sucessor. Enfim, o que é preciso considerar em relação a essas estratégias, que muitas vezes acabam mudando completamente o planejamento de um outro grupo político, né? É verdade, Caniato. Uma campanha presidencial exige que o candidato tenha palanques fortes nos estados. Palanques fortes significa bons candidatos disputando os governos estaduais. E o lançamento do nome de Sérgio Moro é um nome forte no Paraná e uma das razões provavelmente que levou o governador Ratinho Júnior a recuar, manter-se no poder para justamente poder conduzir a sucessão e eleger o seu sucessor do PSD no estado. Afinal de contas, ele é um governador talvez mais bem avaliado do Brasil, com mais de 80% de aprovação, e ficando na cadeira, no cargo, isso ajudaria muito a eleger o seu sucessor. Na verdade, Sérgio Moro é sim um palanque forte para o senador Flávio Bolsonaro no Paraná, mesmo com o Ratinho Júnior tendo essa popularidade gigantesca. O fato é que esses palanques vão fazer enorme diferença, não só no apoio à candidatura presidencial, como também na eleição das bancadas. Então, não podemos esquecer que o objetivo número 1 dos caciques partidários é eleger o maior número de deputados federais, porque é o número de deputados federais que determina o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Também é fundamental, e isto Flávio Bolsonaro já sabe, eleger uma bancada de senadores conservadores e de direita, justamente para poder restabelecer o equilíbrio entre os poderes, principalmente entre o poder legislativo e o poder judiciário. Portanto, essas movimentações vão continuar ocorrendo com grande intensidade até o fim da janela partidária no começo de abril. Até lá, muita coisa ainda vai acontecer. Sem dúvida. E é preciso olhar também para o PSD, né? Que por diversas ocasiões colocava 3 nomes fortes de políticos conhecidos como possíveis nomes à presidência da República, né? Possíveis representantes do PSD que disputariam a presidência da República. Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. Bom, Ratinho Júnior acabou abrindo mão dessa possibilidade. Deixa eu passar para o Beraldo para entender um pouco o que
cabe agora ao PSD qual deve ser o posicionamento de Gilberto Kassab e analisar essas duas figuras, né? Porque são diferentes, são políticos diferentes, com características diferentes, um mais à direita, um mais ao centro, para muitos até relativamente de centro-esquerda, mais à esquerda. O que é preciso considerar em relação a Eduardo Leite e também Ronaldo Caiado, hein, Beraldo? Olha, Caniato, tendo em vista a resposta dada por Ronaldo Caiado, quando perguntado ainda na semana passada a respeito do caso Master e da repercussão sobre o STF, eu não acredito que ele será um candidato de direita ou à direita de Flávio Bolsonaro. O Ronaldo Caiado, apesar da sua boa avaliação em Goiás, especialmente pelo combate ao crime organizado no Estado, o Ronaldo Caiado vem se comportando como um político de centro, como outro qualquer. À medida que ele dá demonstrações públicas de afeto com essas pessoas que hoje estão aí nos holofotes como parte do grave problema institucional que o Brasil vive, em que ele é fotografado e filmado confraternizando com essas figuras poderosas de Brasília, do Supremo, do governo, do parlamento, eu tenho dificuldade que acreditar que ele, como presidente da República, e mesmo durante a campanha, vai conseguir responder de maneira convincente quais serão seus atos concretos para tirar dessas pessoas que são suas amigas, pessoas com que ele convive socialmente, o poder que faz com que elas comandem o Brasil de uma forma ilegítima. Porque nenhum desses personagens que a gente discute aqui tem legitimidade para exercer a dimensão de poder que estão exercendo. Ele só tem essa dimensão, ele só tem essa quantidade de poder nas mãos porque usam do medo e do abuso das prerrogativas das suas funções para que o outro o respeite, para que ele dê sempre um passo além e a gente crie este Brasil do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, olhando para o PSD e, sobretudo, para o dono, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que ao mesmo tempo que era secretário forte, poderoso do governo de Tarcísio de Freitas, mantinha no governo Lula ministros indicados, ao mesmo tempo que fazia esse discurso em São Paulo a favor de Bolsonaro, da direita, mas que acomoda com tapete vermelho dentro de seu partido Otto Alencar, da Bahia, que vai apoiar a reeleição do desastroso Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores. Eu vejo claramente que o PSD não é um partido de projeto, o PSD não é um partido de propósito, o PSD não é um partido que tem uma ideia para o Brasil. O PSD é um partido como qualquer outro, que olha para o seu próprio umbigo e faz as contas para ver como terá mais poder na próxima legislatura. Para fechar essa discussão, o Bruno Musa também vai analisar essa situação. Antes disso, uma parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Musa, quando Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro sobem o tom e acusam o presidente ou fazem uma reflexão sobre a maneira como o presidente ou o partido dele ou a sua gestão tratam de algumas questões, especialmente na área de segurança pública, isso dá o tom de como será a campanha eleitoral e é importante dar nome aos bois e, ainda que seja uma situação delicada, apontar para a população o que a atual administração faz em algumas pautas? É natural que ao longo do processo das eleições, processo eleitoral, a gente veja discursos mais duros e até mesmo muitas narrativas, brigas de narrativas e de dialéticas, para cada um puxando, obviamente, tentando puxar ali os louros para si e tirar vantagem desse processo eleitoral. Isso é bastante natural, isso acontece historicamente em todo e qualquer país, em todo e qualquer processo, não apenas em eleições públicas, mas também a gente vê até em âmbito privado. Portanto, isso é claro e natural, mas é óbvio
que, quando nós olhamos as principais pesquisas hoje, uma das grandes preocupações do brasileiro é a parte da corrupção e a parte do crime organizado. Duas coisas, duas frentes em que a esquerda, historicamente, ela é fraca, ela é frágil nesse processo. Não por nada, por suas próprias convicções morais. Ela tem uma visão de mundo onde ela acredita que aqueles que se corrompem, ou grande parte dos bandidos que assumem essa vida dentro do crime, ela se justifica uma vez que eles são vítimas de uma sociedade opressora e, portanto, eles têm o único caminho de buscar a vida no crime. Ou seja, como se o meio externo os levasse para isso, retirando a responsabilidade individual de cada ser humano, que é onde eu acredito, a responsabilidade individual e as consequências com os seus próprios atos. Consequentemente, essa visão de mundo da esquerda, levada a ferro e fogo há 22 anos de PT no Brasil, ela trouxe ao que nós vemos. Ora pode melhorar um pouco, ora piorar, mas esse processo de leniência por anos a fio e mudança de mentalidade das pessoas, colocando que muitos podem ser o que quiser e justificar os seus crimes, porque isso é justificável por uma sociedade opressora, na visão da esquerda, o que nós vemos é uma escalada brutal do crime, amparado por uma justiça que não condena os criminosos, uma vez que também os juízes que se formam ao longo de uma geração de 20 anos são aqueles, muitas vezes, que caem nessa dialética e nessa narrativa de que bandido é uma vítima da sociedade. Chega um momento que o pêndulo puxa tanto em que nós, meros cidadãos comuns que temos que levar a nossa vida, não aguentamos mais. E aí as pessoas começam a pleitear mudanças. Eu acredito que estamos nesse ponto. Uma vez que o nível de violência se tornou tão alto, em que 25% dos brasileiros vivem em territórios dominados pelo crime organizado. Isso não é razoável. Isso talvez não exista paralelo em países minimamente civilizados, como é, de fato, o Brasil. Então, o pêndulo puxou demais, e aí sim a tua resposta, eu dei todo esse preâmbulo para dizer a sua resposta clara. É importante dar um nome aos bois, uma vez que quando não damos os nomes aos bois, nem o CPF das pessoas, significa que nós atribuímos a culpa ao ente abstrato, às instituições. E quando você não dá nome, jogar a culpa em instituições é difícil. Quem o cidadão comum vai culpar? Uma instituição? Uma instituição não é ninguém, ou é muitas pessoas. Quando você vai direto na pessoa, aí sim a coisa começa a ficar muito mais séria. E o que vivemos hoje no Brasil tem alguns nomes, tem alguns CPFs e tem partidos envolvidos.